todos os nossos amados irmãos com a paz, doce paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós nos alegramos muito porque o Senhor nos concedeu mais uma vez a bênção de estarmos juntos aqui, a bênção de cantar louvores, e principalmente os cânticos que nós cantamos, né, referentes ao lugar tão esplêndido que nós temos certeza que nos aguarda em Jesus Cristo e só em Jesus Cristo. Nós nos alegramos muito com todos os presentes, membros da igreja, também os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Também saudamos a você que não pôde estar presente aqui, mas que está conosco através das transmissões. Que o Senhor os abençoe rica e poderosamente. Eu quero convidá-los hoje a tratar de um assunto muito especial referente à família. Eu quero convidá-lo a abrir comigo em Mateus 19, versículos 3 a 10. Mateus 19, 3 a 10. Sabemos que algumas pessoas estão retornando depois também de algumas crises de enfermidade, né? Louvamos a Deus. O nosso irmão Nildo está com uma labirintite, então orar por ele, né? A nossa irmã, as nossas irmãs ali, uma do Paraná e outra da Bahia, né? Dona Lourdes e Dona Célia, que também a Dona Lourdes não passou pelo problema, mas também questão da idade, cuidado. Tem que ter esse cuidado. A Dona Célia passou e está bem aqui. Fernanda com a gente também, né? Muito obrigado. Max, direto de Minas Gerais, né? O Pedro, não reconheci o Pedro ontem, até que ele falou. E aí, então, eu reconheci. Pedrão, que bom que vocês estão aqui conosco. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de algum visitante. Acho que não, né? Por favor, me ajudem aí se eu esquecer de alguém. Não esqueci, não. Vamos ler a palavra de Deus? A palavra do Senhor em Mateus 19, 3 a 10. Vieram a ele quem? A Jesus, alguns fariseus, e o experimentavam, perguntando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Embora fisicamente em pé, nós nos curvamos espiritualmente na necessidade e carência que temos do Senhor. Peço-te que nos dirijas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero falar hoje sobre o tema: o divórcio na visão de Jesus. O desejo do meu coração é que Deus acalente os corações, fortaleça as convicções e nos faça mais voltado para a sua vontade. A beleza de uma reforma em uma construção está justamente no retorno da sua originalidade. Também o sucesso de uma missão está em cumprir os detalhes apresentados por quem a programou. Então, pensando nisso, recorrer ao projeto sempre no decorrer
da execução é necessário para que aquilo que foi proposto não seja adulterado. E tanto a reforma quanto a missão sejam desenvolvidas dentro do seu padrão estabelecido pelo seu autor. Nós temos aqui um contexto bastante interessante, porque o final do capítulo 18, o Senhor Jesus fala do perdão. E após ter falado sobre a questão do perdão, e ele relata a questão do assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão, contando uma parábola do credor incompassivo. Logo em seguida diz que, concluindo estas palavras, ele deixou Galileia e foi mais ao sul para a Judéia, e multidões o cercavam e ele os curava. Versículos 1 e 2. Entre as multidões que cercaram o Senhor Jesus, estava um grupo de fariseus. E os fariseus eram homens muito religiosos e radicais com a lei, mas era muito mais para os outros, métodos impostos nas pessoas, enquanto o próprio Senhor Jesus disse que eles mesmos não cumpriam cabalmente aquilo que eles exigiam das pessoas. E este grupo, então, para pôr Jesus à prova, faz perguntas a Jesus. Este grupo se volta para Jesus e tem um objetivo, é desmoralizar Jesus, é achar uma falha em Jesus para que denegrisse a sua imagem, uma vez que ele surge diante de todos com a interpretação real, verdadeira e viva da lei que Deus estabeleceu, e agora ele aponta para algo diferenciado, que é algo que vem para o interior, ou seja, do interior para o exterior, e que muda o comportamento diante das situações. E eles querem pegar Jesus em alguma falha. E eles o perguntavam, preste atenção, o texto traduzido no nosso português, e perguntavam, experimentavam. A questão não é só ali, mas os fariseus sempre estavam experimentando Jesus para pegá-lo em alguma falha. Eles fazem então a pergunta sobre a licitude, preste atenção, do marido dar carta de divórcio à mulher por qualquer circunstâncias. Como ele interpretava a permissão dada por Moisés para a carta de divórcio. E é nesse contexto que nós vamos analisar o texto para trabalharmos um pouco sobre como Jesus olhava para o casamento e, consequentemente, para a pergunta que eles apresentavam. Eu quero dividir aqui numa primeira parte, tratando do homem, do pecador, os princípios que regem a vida de um homem pecador. E a prioridade dos pecadores, em primeiro lugar, é contradizer Jesus. A prioridade do mundo, sem ser regenerado, sem ser lavado de novo, não é uma preocupação com um relacionamento conjugal aqui apresentada. Embora isso aconteça, embora há problemas no relacionamento conjugal, familiar, mas não é isso. O objetivo aqui é contradizer o Senhor Jesus. Por isso, então, no versículo 3, você lê, vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando. A grande questão o objetivo central precisamos confrontar esse Jesus. Ele nos incomoda. Ele nos incomoda. A segunda coisa é que esses homens pecadores, eles são mestres em adulterar o sentido do texto para satisfazer a sua rebeldia. Quando você vai para o versículo 7, você encontra capítulo 19, 7. Replicaram-lhe, porque mandou, presta atenção aqui no verbo, porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Eles estão se referindo aqui a Deuteronômio 24, 1 a 4. E ali
o objetivo central não é nem o divórcio, não é nem a separação. A questão ali é a dificuldade sobre o novo casamento. Mas lá não está dizendo que Moisés mandou dar carta de divórcio, mas lá está dizendo que se caso um homem se casasse e achasse alguma impureza na mulher, poderia ser talvez ela já não fosse mais virgem ou alguma coisa levada à impureza. E dentro disto, eles tinham então a autorização para lavrar a carta de divórcio, para que ficasse então aquela mulher livre para lá e eles ficassem livres desse jugo do casamento. E eles dizem então, mandou Moisés, mas Jesus responde no versículo 8, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu e não mandou. Há uma diferença. O que Jesus está dizendo aqui, que Moisés estabeleceu o último recurso de um mal maior para que se solucionasse um problema. Mas não é uma ordenança para a separação, mas é uma permissão dentro de um ato de impureza. E agora então eles usam isso para que eles pudessem separar, lavar divórcio para a esposa que eles não gostassem. E diz os historiadores que eles faziam, eles não levavam tão ao pé da letra a interpretação deles, a adulterada, que para eles pregavam que, por exemplo, interpretavam Moisés como se a mulher, por exemplo, queimasse o arroz, claro que não é do nosso estilo aqui, mas se queimasse o arroz, se cozinhasse mal, eles podiam então, segundo a lei que eles interpretaram como lei de Deus, que Moisés estabeleceu, eles pudessem então mandar a mulher embora. E qualquer outra coisa, ou não gostasse de alguma coisa na mulher, ou a mulher chegasse e tivesse alguma deficiência que ele não tivesse visto, ele podia mandar. Isto era a visão dos fariseus. E Jesus diz para eles diferentemente. E, na verdade, o que eles querem é contradizer Jesus, interpretando as Escrituras ao seu bel prazer, do seu próprio modo. Nós não temos visto isso? Não com respeito simplesmente ao casamento, mas sobretudo pessoas que estão dizendo que nós precisamos tirar alguns textos e reinterpretá-los e condicioná-los para que aquele texto do jeito que está condena um grupo de pecadores e nós precisamos trazê-los para o meio da igreja sem que eles se arrependam? Não é isso que nós temos visto hoje com respeito a líderes religiosos que querem separar-se do seu cônjuge, da sua esposa, não pelo fato de um adultério, mas pelo fato de não ter um bom relacionamento e casar-se novamente, e usam então as Escrituras interpretando-as do seu próprio jeito. Também nós somos tendenciosos muitas vezes, e não só eles, nós somos tendenciosos a condicionar a palavra de Deus à nossa própria vontade. Então, este é o homem pecador, mas não são só os fariseus, são todos os homens pecadores. E nós também, muitas vezes, agimos em pequenos detalhes, forçando as Escrituras a falar ou a autenticar aquilo que eu quero praticar, como pecado. Mas nós temos também, em segundo lugar, a visão de Jesus sobre o casamento. E aqui eu quero parar um pouquinho com você, até um tempo maior, porque a primeira afirmação é que para Jesus o casamento é uma instituição de Deus, portanto, somente Ele pode mudar alguma coisa. Jesus, é espetacular você olhar para as respostas que Jesus dava aos seus opositores, mas olha só como que ele responde isso. Versículo 4, versículo 5 e versículo 6, ele aponta para que a ideia seja: o casamento não é uma instituição humana.
O casamento é uma instituição divina. É Deus que criou o casamento, é Deus que ordenou o casamento e é Deus que realiza o mistério do casamento. Olha só, então, comigo, o versículo 4. Olha só como ele vai dizer. Então respondeu: não tendes lido desde o princípio, ou não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez? Primeiro, Criador fez homem e mulher. Segundo, no versículo 5, o Criador disse o quê? Deixa o homem pai e mãe, una-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, ele fez homem e mulher e ele ordenou que a junção de um homem e uma mulher faz, no casamento, faz dos dois uma só carne. No versículo 6, é o Criador que ajuntou o homem e a mulher. Versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, Deus disse, Deus fez. O que Jesus está estabelecendo para os fariseus que perguntaram sobre a questão do divórcio, é que o único que pode fazer alguma coisa sobre o casamento legalmente é o Senhor que o instituiu. O homem e a mulher são instrumentos, criação de Deus dentro do propósito de Deus. Quem tem a autoridade sobre o casamento é o Senhor. Ele é o Criador, fez homem e mulher. O Criador disse que deve separar do pai e unir-se à mulher, tornando uma só carne. E o Criador foi quem ajuntou o homem e a mulher dentro da união do casamento. A segunda afirmação é que Deus estabeleceu parâmetros norteadores do casamento que não podem ser alterados pela falibilidade do homem. Não justifica mudar uma coisa se o homem é falho por causa da falibilidade humana. E aí, voltando então, você tem, Deus fez homem e mulher, versículo 4. Então respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Isso aqui é muito importante para entender os parâmetros criados. Deus estabeleceu o casamento, Ele é o Senhor do casamento, e Ele é quem estabeleceu os limites, os princípios, as normas para o casamento. Então começa dizendo que Ele fez o homem e a mulher, e os fez diferentes, não com superioridade e inferioridade, ou vice-versa, inferioridade e superioridade. Ele fez com funções diferentes, ele fez com aparências diferentes, ele fez com emocional diferente, ele fez diferente. O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem. Embora sejam criados um do outro, Deus criou do barro a Adão, e de Adão criado do barro, criou a mulher. No entanto, a criou de forma diferente, para que no casamento dois se tornam uma só carne. É a completude. Agora, um juntando ao outro se completam. E essa palavra se completa é muito importante, porque há uma relação de interdependência. Quando, e de forma muito intensa, as pessoas pregam contra o Senhor Jesus, contra Deus, contra o Evangelho, contra os princípios do casamento, dizendo que o homem não depende da mulher, a mulher não depende do homem, temos que ser independentes. Nós fomos criados de forma dependentes. Lembra lá? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, que o complete.
E isto pensando no casamento. Ah, mas e aquele que não quer casar? Não, não tem problema, não é pecado. Se você tem o dom de ficar solteiro sem viver abrasado com as impurezas sexuais, não tem problema, e quer servir ao Senhor de uma forma mais livre, sem ter o compromisso com a outra pessoa, não tem problema. Mas a questão é que no casamento há uma transformação em que dois, a partir do momento em que selaram e consumaram o casamento, os dois passam a ser uma só carne. E isso é muito importante. É importante por quê? Porque quando você tem um grupo, ou melhor, uma dupla, e essa dupla ali é separada, você passa a ter dois de um completo. Porque um pode ser completo, no sentido de plenitude. Mas quando você tem dois que se tornam uma só carne, a partir do momento que houve a separação, não dá mais para ser um completo, seria meio, e meio não é completo. Por isso, o Senhor Jesus está dizendo que o divórcio não é comum no meio do ser humano, porque eles foram criados, homem e mulher, criados para que juntos tornem uma só carne. Então, se você cortar o um separando, um fica defeituoso, porque foi cortado, porque foi separado. Mas nós temos aqui, depois a gente vai deixar algumas lições mais práticas para você, mas nós temos aqui também uma outra lição que às vezes passa de forma assim, e a gente não percebe. É que Jesus protegeu a mulher contra as investidas corruptas e pecaminosas do machismo. Olha, se você observar a pergunta do versículo 3 olha só, é lícito ao marido dar carta de divórcio à mulher por qualquer coisa? O que está acontecendo aqui é aquela cultura demoníaca, adulterada, pecaminosa, de tratar a mulher como um objeto, como uma posse, em que o homem podia, naquela cultura, eu quero uma mulher, eu quero outra mulher, agora não quero mais essa. Por que você não quer? Porque ela pintou o cabelo de vermelho, então não quero mais. Ela foi fazer o café e esqueceu de pôr açúcar, então não quero ela mais. Eu não estou vivendo muito bem com ela, quero outra. É como se a mulher fosse um objeto vendível. E Jesus trabalha algumas coisas muito importantes aqui que a gente precisa observar, porque na resposta de Jesus, ele vai dizer assim, ele chama os fariseus, dizendo, vocês são defensores da lei de Deus, mas não têm observado as Escrituras? Olha o que ele disse, no versículo 4, não tendes lido. É uma incoerência daqueles homens que se davam como professores, mestres da lei e da palavra de Deus, fazer isto. Vocês não estão lendo, não? E aí ele vai dizer, desde o princípio, fez o homem. Não, fez o homem e a mulher. Ele não disse, fez o homem com um grau de esplendor, aí depois de uma forma foi lá e fez a mulher, mas também não disse como as pessoas, inclusive palestrantes crentes, dizendo que Deus fez o homem como rascunho e depois fez a mulher como a obra-prima. Não! Deus fez o homem como obra-prima e do homem fez a mulher como obra-prima. Não existe lugar nem para machismo, nem para feminismo, a superioridade masculina ou a superioridade feminina. Deus criou da mesma forma e do mesmo jeito, um e outro, com funções diferentes, mas um e outro. Deus fez o homem e a mulher, e ambos, homem e mulher, com um propósito em que um sem o outro não funciona. Dentro do casamento. Um e o outro sem o homem um e o outro não funciona sem o propósito do casamento. Por isso ele fez homem e mulher, para que o homem se case com a mulher se case com o homem.
E ele disse aqui que ele fez um homem e uma mulher. Ele não disse que fez um homem e várias mulheres, e nem uma mulher e vários homens. Ele não disse aqui que fez um homem e um camelo, que fez um homem e um outro homem, que fez uma mulher e um outro animal, uma árvore, por exemplo, ou uma mulher e uma outra mulher. Mas ele diz que fez um homem e uma mulher dentro da igualdade de valores, com funções diferenciadas, que essas funções agora, cruzadas no casamento, se completam. Então Jesus, ele está defendendo a mulher num contexto que ela era tratada como objeto, dizendo ela tem o valor igual ao homem na criação, com função diferenciada. Dessa forma, as mulheres são valorizadas dentro daquilo que ela tem como valor, assim como os homens são valorizados dentro daquilo que ele tem valor. Jesus também tratou sobre a questão do divórcio como uma rebeldia a Deus e que tem consequências para o novo casamento. Preste atenção aqui no versículo 9. Ele disse: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa da relação sexual ou relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Veja bem a seriedade dessa questão. Existem muitas pessoas que pensam que, por causa da lei da nossa nação, uma vez que o divórcio foi legalizado, então ele pode simplesmente abandonar o seu cônjuge, simplesmente porque não vou discutir muito, então eu estou infeliz, vou me separar e vou casar-me de novo. Jesus está dizendo que aquele que faz isto, quando ele casa de novo, ele está em adultério. Por quê? Porque ele já havia dito aqui no versículo 6, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Assim, quando há uma separação, e aí ele vai tratar aqui, há uma exceção, né? Há uma exceção. Quando há uma separação, simplesmente porque não está gostando mais, ou está infeliz, se aquela pessoa casar-se novamente, ela comete adultério. Embora sobre a mulher que foi abandonada não esteja nos melhores manuscritos, tanto é que está aqui entre colchetes, e o que casar com a repudiada comete adultério, está dizendo que aquele que repudia sua mulher, se casar com outra, ele comete adultério, e ele proporciona à mulher repudiada a um jugo de nunca mais poder se casar, o que está entre colchetes aqui. Dessa forma, então, a separação, ela deve ser primada dentro de um contexto de observância que todo o ato de novo casamento seria, então, um adultério. Mas há uma exceção. Qual é a exceção colocada pelo Senhor Jesus aqui? Ainda está no versículo 9. Ele diz, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Ou seja, se o cônjuge, ele adulterou, neste caso, a parte fiel não só pode pedir o divórcio, como está livre para o novo casamento. Mas a parte que adulterou, essa está presa. Se ela quiser, então, restauração de vida, ela tem que viver sozinha, sem casamento, o resto da vida. Porque ela a adulterou, ela quebrou a aliança. Quando ambos assumiram diante de Deus, quando uma parte quebrou, a parte que não quebrou e que lutou pelo casamento, esta sim está livre para o novo casamento. Mas a parte que quebrou não, essa está sempre e sempre em adultério, a não ser que
ela assuma o compromisso de nunca mais ter um novo casamento. E esta questão é tão importante que mexeu, olha a influência cultural. Os discípulos ficaram assustados com Jesus. Olha o versículo 10. Eles disseram aos discípulos: se essa é a condição do homem relativa à sua mulher, então é melhor não casar. Olha a influência cultural, mesmo caminhando com Jesus, mesmo conhecendo a Deus, conhecendo a lei de Deus, conhecendo os valores, conhecendo o que o Senhor Jesus mostrou para eles, que não existe inferioridade ou superioridade, ainda assim eles dizem: olha, é muito difícil. É muito difícil, é melhor não casar. E Jesus fala aqui à frente sobre essa questão do não casamento. Tem que ser alguém que recebeu o dom para não casar, né? Não se relacionar e quer servir ao Senhor. Mas não é o nosso caso aqui agora. Então, neste caso, nós temos a carta de divórcio dada para aquele que adulterou ou para aqueles que consentiram: vamos nos separar, não está dando certo. Se separarem, nenhum dos dois pode se casar novamente. Se um, então, disse: eu vou me separar porque eu não quero mais viver com você, e a outra parte luta para manter o casamento e deliberadamente ele vai embora, aquela parte também está livre. Não aqui nesse texto, porque aqui está tratando sobre relação de adultério, mas em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz que quando aquele ímpio decide abandonar o seu lar e não aceita mais viver, a parte fiel que lutou pelo casamento está livre do jugo. Sendo assim, então, ela está livre também. Então, aquelas pessoas que sofreram com a separação por questões de relações sexuais ilícitas por parte do cônjuge e que se manteve fiel ao seu casamento, esta pessoa está apta, sim, para o novo casamento. Então, Jesus é quem diz, e ele diz: não pode se casar, exceto na separação por relações sexuais ilícitas. Sendo assim, aqueles que passam por isso estão livres para um novo casamento. E eu quero agora deixar alguns conselhos embasado nisso que nós já vimos aqui e embasado nos princípios estabelecidos das Sagradas Escrituras. O primeiro princípio, ou o primeiro conselho é: fundamente o seu casamento no Senhor, pois o casamento é obra dele, ele o instituiu. Começamos com moços e moças. Cuidado na escolha para o casamento. Nós somos falhos, os nossos sentimentos nos traem, o nosso coração é enganoso. Nós precisamos buscar no Senhor, em oração, a nossa formação conjugal. Orar ao Senhor para que Ele nos direcione no casamento. Orar ao Senhor para que Ele proporcione, nos dê alguém que seja dele, que tenha a mente de Cristo, para que ambos se fundamentem e o casamento seja fundamentado no Senhor, nos princípios do Senhor, as Sagradas Escrituras. Sendo assim, você estará realizando o que Deus ordena para o casamento e não o que você quer fazer para o casamento. Segundo conselho, busque nas Escrituras os princípios e ações devidos para o casamento e aplique-os sem depender do seu cônjuge. Eu sei que muitas situações ou decisões não competem a um lado só. No caso do adultério, no caso do abandono do lar ou coisas do tipo. Mas as ações ou reações no dia a dia, no casamento, sim, podem e devem depender de você
segundo as Escrituras. Ler a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o casamento, o que a Bíblia diz, se for homem, o papel do homem na família, se for mulher, o papel da mulher na família, o que Deus está dizendo, buscar isso no Senhor, nas Sagradas Escrituras, ler a Bíblia, orar ao Senhor, eu quero entender qual é o meu papel, o que eu posso fazer. Então, se o meu cônjuge me traiu, qual que é o propósito? Eu vou traí-lo também? Não, as Sagradas Escrituras dizem que eu não posso traí-lo. Se Deus me der a bênção de perdoá-lo, no sentido de ainda continuar vivendo, faço. Mas diz que, Dr. Augusto Nicodemos fala que a dureza do coração aqui é aquele que, mesmo perdoando, não tem mais condições de se manter num relacionamento. Então ele está livre. Mas a questão é: busque no Senhor, haja segundo a palavra de Deus no seu casamento, seja um instrumento de Deus no seu casamento. Busque nas Escrituras, independentemente do que o seu cônjuge está fazendo, mantenha-se segundo as Escrituras. Busque nas Escrituras. Terceiro conselho: rejeite tudo que o mundo oferece como solução para o seu casamento. Enquanto você tem que buscar nas Escrituras, você tem que rejeitar o que o mundo lhe oferece para o casamento. O mundo diz: você não depende do seu marido, ou você não depende da sua esposa. Está infeliz, separe, arruma outro. Se não der certo, separe, arruma outra, e assim vai, assim vai, assim vai. Mas não olhe para o que o mundo está oferecendo, porque a razão do mundo é contrariar os princípios de Deus. O mundo não está preocupado com a sua felicidade, o mundo está preocupado em ir contra a palavra de Deus. O mundo está preocupado em desfazer, desconstruir os princípios, os valores das Sagradas Escrituras. Por isso, busque nas Escrituras o princípio de vida para ser aplicado no seu casamento, independentemente do que o outro está fazendo, e rejeite as propostas do mundo para solucionar os seus problemas. Quinto, aí você pode perguntar: mas está difícil. Aí que vem quarto, aí que vem a quarta lição, conselho. Quando as coisas não estão bem no seu casamento, ouça o Senhor, pois Ele é quem instituiu o casamento. Vai na fonte. Vai na fonte. Quando você tem a oportunidade de interpretar um texto, e o texto ficou um pouco dúbio, a melhor coisa que tem é você ir até o autor. O que você quis dizer aqui? E ele vai dizer: eu quis dizer isso, isso e isso. Então, para o casamento também, nos problemas que você enfrenta, vai ao autor do casamento, aquele que o instituiu, e busque nele a resposta para a solução dos seus problemas. Ele, como instituidor do casamento, ele tem autoridade sobre o casamento. Pensa comigo: aquele que pode abrir um mar, aquele que pode acalmar uma tempestade, aquele que pode afogar um exército do mesmo mar que ele abriu para o povo passar, aquele que pode fazer sair água da rocha, aquele que pode dar comida do céu, aquele que pode fazer a roupa ficar 40 anos, sandálias 40 anos, sem se desgastar, sem envelhecer, aquele que pode ressuscitar mortos, ele não pode também, dentro do propósito dele, restaurar um coração e transformar uma situação? Por isso, busque na fonte quando você tem problemas. Mas mesmo você buscando na fonte, há momentos que os argumentos tornam-se insuficientes. E o que resta não é mais você falar ou cobrar, mas é você se dobrar diante do Senhor, no trono do Senhor, e clamar com fé. Não pense que você é capaz e tem conhecimento suficiente para convencer o outro com os seus argumentos. Mas uma vez que você já usou os seus argumentos e eles foram insuficientes, vá para a presença de Deus e apresente no Senhor e ao Senhor toda a situação. Mas faça com fé, porque há promessas.
deixa eu repetir para vocês aqui: Deus não vai de maneira nenhuma ser obrigado a lhe dar aquilo que Ele não prometeu. Vamos pensar aqui na cura. Vamos pensar aqui nos livramentos. Eu citei há pouco tempo aqui na igreja que Deus milagrosamente tirou Pedro da prisão, tirou Paulo da prisão. Mas o mesmo Deus que tirou Pedro da prisão, tirou Paulo da prisão com o sobrenatural, deixou Tiago ser executado a fio da espada. Ele não prometeu para os discípulos: pode vir que ninguém vai tocar em vocês, vocês não vão morrer. Ele não disse isso. Nosso irmão Evandro recebeu uma cura milagrosa, mas Deus não havia prometido para nós que vai curar os membros da igreja todos. Então Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Agora, quando Ele promete, aí Ele cumpre. Você pode ter certeza que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, por isso, quando os argumentos já não são mais valiosos, quando os argumentos já são insuficientes, e quando a coisa está terrível, vá para a presença de Deus em oração com fé, porque há promessas que todas as nossas orações dirigidas a Deus têm recompensa de Deus. Ele irá recompensar. Creia que Deus pode mudar. Agora, se Ele não quiser mudar um coração, Ele não mudará. Mas uma coisa eu tenho certeza: Ele lhe assistirá, Ele lhe recompensará, Ele lhe levará em triunfo, porque você está esvaziando-se de si mesmo, numa relação dificultada, e levando para o Senhor o seu problema. Deus vai gerenciar, Deus vai cuidar, e Ele vai assistir a sua vida, vai lhe fortalecer. Jesus disse: se você quer orar, não fique falando isso em público. Ou eu estou orando aqui, entre no seu quarto, fecha a tua porta e vai orar ao Senhor. Faça isso em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, faz o quê? Te recompensará. O Senhor dará alguma coisa a você, e com certeza será a sua assistência. Aquele ou aquela que adulterou, que traiu, que provocou, mesmo que Deus não ouça a oração no sentido de restaurar este casamento, mas você que está orando será assistido pelo Senhor, e dirigido pelo Senhor, e guardado pelo Senhor. Sexto e último conselho: persevere na dependência de Deus. Muitos foram aqueles que começaram bem. Muitos foram aqueles que, apesar do cônjuge ter feito coisas erradas, ruins, e não querer mais um relacionamento, essas pessoas começaram bem em oração e dependência de Deus, mas logo em seguida resolveram abandonar o Senhor e a sua dependência, e partiram para as mesmas ações que o outro fazia. Está cheio. Nós somos tendenciosos a fazer isso, a mostrar que nós também somos bons para pecar. Mas a minha palavra é: persevere na dependência do Senhor. Se o seu cônjuge lhe traiu, e se ele fez coisas erradas, permaneça fiel a Deus. Deus não dorme, nem cochila, diz o Salmo 121. E Ele lhe assistirá bem presente, como a sua sombra ao meio-dia. Ele estará presente, e Ele tem visto a sua luta, a sua dor, Ele tem visto os seus problemas. Não se dê por vencido no que depender de você. Não abra mão dos reais significados e valores de Deus para o casamento. Não aceite aquilo que não é de Deus para o seu casamento. Seja fiel ao Senhor, e você experimentará algo novo de Deus. Deus pode e tem autoridade para aqueles casais que hoje me ouvem, talvez você que está me ouvindo agora, e que está a ponto já da separação, e quem sabe até lidando com separação. Creia, se você é do Senhor, creia, Deus pode, se Ele quiser, restaurar o seu cônjuge e o seu casamento. Mas Deus pode também não restaurar o casamento, mas restaurar você como pessoa. Mantenha-se fiel,
persevere, não se deixe levar pela prática do pecado. Mantenha-se na presença de Deus. A resposta de Jesus para os fariseus foi taxativa: o que Deus uniu, não separe o homem. Mas ele disse: há momentos em que, diante das terríveis circunstâncias da quebra da aliança no adultério, eu protejo a parte fiel. Casamento não é fácil. Não é fácil porque nós somos pecadores. Nós homens somos pecadores, vocês mulheres são pecadoras. E muitas vezes nós queremos implantar um sistema nosso e não no conjunto. E quando os dois tornam-se uma só carne, isso não envolve só a relação sexual para a procriação, mas isso envolve a união do coração, união da mente, dos mesmos princípios, do mesmo Deus, da mesma adoração. E é isso que segura o casamento. É isso que segura a família. Talvez hoje, e com certeza hoje eu falo para muitas pessoas que estão hoje separadas. E estão separadas não é porque elas quiseram. Claro que também falharam, porque todos nós falhamos. Mas é porque a outra parte resolveu quebrar a aliança. Mas eu quero dizer para você hoje que está nesse quadro: mantenha-se fiel ao Senhor. Busque o Senhor. Busque em oração, busque os princípios de Deus para a sua vida. E o Senhor lhe assistirá. Ele conduzirá em triunfo. A minha oração é para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que quebraram ou daquelas que quebraram a aliança e restaure o coração dessas pessoas. Mas enquanto isso, você que se mantém fiel, se manteve fiel, continue fiel. Você que está com alguma crise no relacionamento, chame o seu cônjuge e diga para ele: não, nós não somos donos do casamento, o dono do casamento é o Senhor. Então vamos seguir os princípios do Senhor para o nosso casamento. Ore ao Senhor. Quando não tem mais jeito, vá para a oração, porque tem mais jeito. Tem mais jeito. Deus pode fazê-lo. Que Deus nos abençoe, mantendo aqueles que estão casados, abrindo a mente daqueles que vão se casar e cuidando daqueles que, por infidelidade conjugal da outra parte, hoje estão separados, cuidando dos corações e abrindo-lhes portas do Senhor para a sua vida. Que a família seja mantida na presença do Senhor, em nome de Jesus. Coloquemos-nos em pé. Convido o ministério, coloque na frente aqui para encerrarmos com o tríplice amém, após a oração e bênção. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, por causa de nós, dos nossos pecados, o relacionamento conjugal, ele não é fácil. Nós somos difíceis, egoístas, orgulhosos, gostamos de ser servidos, gostamos de ser vistos, notados, enquanto, ó Pai, que a razão do casamento é muito maior que isto. Não queremos vivenciar o nosso casamento no padrão deste mundo, mas queremos vivenciá-lo no padrão do Senhor. Por isso, conduza, Senhor, todos os casais desta igreja. Conduza, Senhor, guardando-os das investidas de Satanás. E nas crises, ó Deus, que sejam assistidos pelo Senhor. Não permitas, ó Deus, que o divórcio, a separação seja concretizada no meio dos nossos irmãos, no nosso meio. Oro, Senhor Deus, por aqueles e aquelas que, por razões lícitas, devido à questão da quebra da aliança do cônjuge, hoje estão separados.
e que carregam traumas no coração, que carregam traumas na alma. Peço, ó Pai, que os assista com misericórdia e graça, restaurando os seus corações, restaurando a sua alma, restaurando, ó Pai, para que possam viver para a glória do Senhor. Direcione-os, ó Deus, em tudo que precisam fazer. Oramos por aqueles que ainda não se casaram, que os princípios do Senhor para o casamento norteiem a escolha do cônjuge, e que o Senhor, ó Pai, os conduza na instituição de uma família segundo o coração do Senhor. Restaura, Senhor, a família, restaura, Senhor, os casamentos, restaura, Senhor, os relacionamentos. Nós clamamos ao Senhor, entregamos todos nós na Tua presença e toda a nossa família na Tua presença, e esperamos no Senhor, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça doce e sublime de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo, sejam com cada família, com cada casal, com todos aqueles que querem e estão planejando o casamento, que estão com aqueles, ó Pai, que foram traídos e hoje estão separados. Sejam também com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.